compartilhe bons momentos. Divulgue a Rádio CPAD. www.radiocpad.com.br. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 10. A última defesa de Jó. Olá pessoal, Pastor José Gonçalves, estamos de volta para estudarmos mais uma lição bíblica sobre o livro de Jó, que é o tema de nosso trimestre, o livro de Jó. E hoje nós vamos estudar a lição de número 10, a última defesa de Jó. Essa lição é interessantíssima e lança luz sobre muita coisa. Nós vamos ver Jó olhando para o seu passado, Jó vendo o seu presente, Jó olhando para o futuro. É uma lição riquíssima que nós vamos aqui nesses minutos aqui participar com os irmãos, tá bom, queridos? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, também a sua revista e acompanhasse conosco, conferindo aí nas páginas da sua lição bíblica este tema interessantíssimo. Nós dividimos a revista, essa lição, na verdade, em 3 pontos, como nós estamos fazendo ou fizemos com as demais. E nesses 3 pontos a gente encontra toda a argumentação dessa defesa de Jó, que é bem interessante. O capítulo 31, versículo 40 diz: acabaram-se as palavras de Jó. Então é isso que ele vai aí, tipo uma lembrança nostálgica, quando ele olha para seu passado. E já no ponto primeiro de Jó, relembra seu passado de glória, de prosperidade material e espiritual. Aí ele olhou para aquele passado dele, que ele era um homem abastado, um homem rico, era um homem que tinha muitas posses, detentor de um patrimônio invejável. A gente falou em revistas, em lições anteriores, que Jó, vamos dizer, ele dominava aí, se a gente for entender a palavra bem literal, o mercado, o mercado de leite, de transporte de cargas. Ele liderava, ele tinha, vamos dizer, toda uma estrutura de um mega empresário hoje. E tudo isso já não existia mais. Era uma lembrança que ficou marcada aí na sua memória. Mas além dessa questão material, que era muito importante e que demonstrava também uma bênção de Deus, nós estamos aqui tratando que Jó, ele não tem conhecimento claro, preciso. Na verdade, ele não sabia dos bastidores, das causas daquilo que originou essa derrocada, da sua prosperidade. Então ele olha para esse passado e ele lembra daquele homem que tinha uma família maravilhosa, bem estruturada, aquele homem que tinha um compromisso com o culto muito forte, que acreditava levar muito a sério a divindade, a adoração a Deus. Era um homem que no seu período patriarcal oferecia sacrifícios por ele, pela família, tinha um cuidado, um zelo com os filhos, tinha fazendas que seus filhos também desfrutavam. Então era um homem que vivia um sonho de muita gente. Ele vivia isso, ele tinha isso de uma forma assoberbante, de uma forma riquíssima.
Então, ele lembra esse passado material, mas ele lembra também o reconhecimento social. Isso é uma memória que doía em Jó. Porque Jó, o contexto do seu livro vai mostrar que ele era um homem muito importante que atuava até como um juiz da cidade, né, da sua geração. Ele era um homem importantíssimo, que era consultado pela sua sapiência, pela sua sabedoria, pela a posição que ele tinha. Então ele lembra aqui que eu coloquei reconhecimento social. Isso era importante porque hoje a gente diria que ele tinha um trabalho social muito forte. Então ele era como os olhos do cego, ele era o amparo da viúva. Então este homem realmente tinha uma importância enorme, mas isso não existia mais. Esse homem estava sendo censurado, estava sendo questionado, e mais uma vez eu lembro aquela cultura da honra que ele fazia parte, da vergonha. Em que estado a pessoa se sentia? Precisava ser muito forte para não desistir da vida. Precisava ter o que a gente colocou, um sentido bem definido, né? Então nós vemos isso. Então é importante a gente sublinhar isso. Eu pontuei uma coisa aí interessante, que alguns autores, intérpretes modernos, eles tentam transportar para dentro do texto teorias modernas ou teorias socialistas para o contexto de Jó, e veem Jó apenas como uma manifestação, né, socialista, e querem reduzir Jó a isso, mas Jó não transcende a tudo isso. Na verdade, Jó é um livro inspirado por Deus, evidentemente mostra os pobres dentro dessa dimensão, dessa visão que Deus tem, né? E Jó tinha esse discernimento, mas a gente não pode transformá-lo num socialista no sentido que esse termo tem hoje, moderno, né? Então não era assim que a gente, não acreditamos que seja essa uma leitura saudável do livro de Jó, como muitos têm feito, tá bom? Nós falamos aí o que Jó lamentava também seu estado presente. Você observa aí que ele era desprezado pelos jovens também, que riam dele. Ele usa esse termo, né? Riam dele. Vamos dizer, ficavam escarnecendo da sua situação. Quem foi esse cara? Quem foi este homem? Está nessa situação. Um homem que era modelo, que era paradigma, que era referencial para os mais velhos, para os mais jovens, e agora era motivo de chacota. É uma lembrança terrível, não é verdade? Então, no livro de apoio eu coloquei como Jó olha pelo retrovisor, né? Esta lição lá no livro, o capítulo, tá bom? Abatimento físico e emocional. Então ele tinha um abatimento por conta da enfermidade que sofreu, até sublinhei uma palavra aí, desfigurou, que alguns intérpretes traduzem como manchada, as vestes dele estavam manchadas, possivelmente da secreção, daquilo que ficava purulando, né, devido à doença que consumia seu corpo. E era uma situação bem degradante, né? E vamos dizer que Jó estava numa decadência tremenda. Então, pessoal, isso levava ele a se questionar, teria Deus abandonado ele? Deus o teria esquecido? Eu disse no livro de apoio que Deus, no livro de Jó, é a graça oculta, que mesmo oculta se revela, se manifesta. E ele está manifestando-se ali, falando, né, mesmo que Jó não estivesse ouvindo. Então, silenciosamente, Deus estava trabalhando a vida de Jó para o bem. O terceiro ponto, eu coloquei aí o futuro em aberto para Jó. Jó em defesa de sua ética sexual, Jó em defesa de sua ética social. Então, Jó ele tinha padrões. Então, uma coisa que ele coloca aí, sublinha, é a questão da sexualidade, que é um instinto possível aí, o mais forte, depois da sobrevivência pela vida, a busca de alimentos, mas a sexualidade é uma coisa que Deus deu como saudável para o ser humano. Mas ela pode ser desvirtuada e chegar a se tornar um monstro, uma coisa horrível. E quando
o sexo é desvirtuado ou usado de forma incorreta. Mas Jó tinha cuidado. Tinha os cuidados para manter a pureza, né? Porque ele sabia que isso aqui estava derrotado de muita gente. Então isso era uma situação que ele relembra que era um homem que fez compromisso com Deus nessa área. E é um modelo, um exemplo para nós também hoje. Hoje que a gente vive uma cultura inflacionada pelo sexo, né? O desvirtuamento da sexualidade é uma coisa que a gente admira, né? Se admira quando observa o que está sendo veiculado. Então a gente precisa ter cuidado e atentar para a palavra e pegar modelos como Jó. Quando ele diz que não botou nada impuro diante dos seus olhos, isso para nós é um exemplo de ética sexual. Eu tratei disso num livro meu, Sábios Conselhos para um Viver Vitorioso, quando comentei o livro de Provérbios. A gente trata isso também ali, que é a literatura de sabedoria. Colocamos vários conselhos para uma ética sexual saudável. Mas Jó não se limita a uma ética sexual. Ele tinha uma ética também social. A ética social dele, que nós já colocamos aqui alguns pontos. Por exemplo, ele sempre tratou o órfão e a viúva com humanidade. Os escravos, mesmo sendo sua propriedade, tinham liberdade para o procurarem e apresentarem-lhe suas queixas. O seu comportamento ético-social o habilitou a agir como tribuno dos desvalidos. Isso é muito importante. A igreja, nós nunca podemos esquecer esse lado social que devemos desempenhar. Os pobres, disse Jesus, sempre estarão conosco. Não é obrigado a igreja empunhar a bandeira de partido A ou B, ou ser adepta de qualquer sistema político. Não, a igreja ela tem uma visão de reino. Nós estamos no mundo, evidentemente, como cidadãos, nós temos nossas preferências, mas como igreja, nós somos cidadãos do reino e a bandeira da justiça social é nossa, foi Deus que nos deu para fazer justiça, né? Para procurarmos, ampararmos os pobres. Né? Jesus disse, bem-aventurados os pobres, né? Que também tem a relação com os pobres de espíritos, os pitocói, que no Novo Testamento eram os carentes de alguma coisa. E aqui no sentido de bens materiais, nós vemos que em todas as nações, tem os carentes necessitados que precisam ser assistidos, que Jó serve de modelo, né, nesse aspecto. Tá bom, meus irmãos? Então isso é importante, né, quando a gente fala desse futuro em aberto de Jó. Tá bom? Então é uma lição interessantíssima, eu creio que você vai dar uma boa aula, você que está assistindo vai ser abençoado, né? Que Deus em Cristo te abençoe, e nós temos mais algumas lições pela frente, eu quero contar com você, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. CPAD, a editora da Escola Dominical.